Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais um lançamento para você. Dessa vez será a torre de som Pulse SP517, que já indo direto ao assunto, bora desembalar ela. Junto com ela vem um guia rápido com 10 páginas, depois a gente dá uma lida nele com calma. Um cabo P2 e um cabo de alimentação padrão. E aí está, pessoal, Pulse SP517. Que agora que já desembalamos ela, bora ir direto ao assunto sobre os pontos positivos e negativos, na minha opinião, sobre recursos e funcionalidades dela. Bora lá? Começando pelo jogo de LEDs dela. Aqui no caso, o número 1. 2. E no número 7 ela desliga. Vamos ver aqui agora, se eu apertar e segurar, não vai ligar. Se eu apertar e soltar, ele vai para o número 1. Se eu apertar e segurar, não desliga. Ter 6 modos de iluminação me agrada. Só que eu acho que deveria ser da seguinte forma: eu não tenho que passar por todos para poder desligar. Eu vim aqui, apertar e segurar, desligava. E se eu viesse aqui, apertasse e segurasse de novo, ele ligava. Para mim, me agradaria mais. Já os estrobos deveriam ter uma forma específica de ligar e desligar eles separado do restante da iluminação dela. Mas, no geral, eu gostei da iluminação dela. Ter 6 modos de iluminação é um ponto positivo, assim como ter os estrobos. Senti falta de um terceiro aqui na parte de baixo, mas os dois aqui ficaram legais. Eu gostei. E o bacana aqui é o seguinte: aqui ela tá na função rádio, tá funcionando tudo. Se eu tirar aqui o volume dela, aí ela para, aí vai ficar estática. Os estrobos já não acendem mais. E aí dá pra você ver uma noção do jogo de LEDs dela. E aí aqui, ó, super bonita com os LEDs ligados. E 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com os LEDs desligados, totalmente discreta. Isso me agradou bastante. Aproximando mais aqui, eu vou te mostrar outros detalhes mais próximos para você ver que mudou nela aqui, e por sinal me agradou bastante. Começando pelo principal, o visor aqui na parte da frente me agradou demais. Fica bem melhor para mexer nela. Se tivesse um controle remoto para poder estar operando ela de longe, teria ficado melhor ainda. Mas só de eu ter colocado o visor aqui na parte da frente já me agradou bastante. Pelo espaço dedicado, poderia ser um pouco maior, mas da forma que ele está aqui, ele mostra as informações que eu preciso, ó. Não gosto desse sinal mudando. Para quem tem algum tipo de deficiência visual, ter esse toque é bacana, porque sabe que está mudando de função. Se fosse o nome da função, ao invés de ser o toque, por exemplo, modo rádio, modo Bluetooth, seria mais interessante, mas que tivesse a opção de estar desligando, caso você não quisesse usar. Aqui ficou quase um meio termo. Continuando, o material aqui me agrada, porque não arranha tão fácil. Só que aqui, ó, no acabamento é Black Piano. Aí eu já não gosto porque arranha muito fácil. Aqui no alto-falante de 10 polegadas, tanto no de cima quanto no de baixo e também nos dutos, também é Black Piano. Não me agrada porque arranha muito fácil. Mas o predominante dela aqui é esse material. Como você pode ver, praticamente nela toda, aqui na parte da frente, não arranha tão fácil. Continuando, a grade tem uma boa resistência. Pelo visto é bem simples de estar tirando, ó. Gostei. Melhor ter grade de proteção, fácil de tirar sim, porque aí protege o alto-falante. Porém, deveria ter um acabamento de borracha aqui, ó, nos buracos do parafuso, para não ficar aparecendo assim. Para mim teria ficado um acabamento mais refinado. E já falando de acabamento refinado, eu gostei, pessoal, desse logo aqui da Pulse assim, ó, alto relevo aqui na grade, ficou bacana. Não que os que eram pintados fossem ruins,
mas quando você vê esse daqui em alto relevo aqui na grade, nossa, ficou um show de bola. Já aqui nos alto-falantes, pessoal, é bom ressaltar o seguinte: quando eu estava fazendo o teste de potência nela, foi que eu percebi. Antes eu não tinha percebido. Aqui é um alto-falante, ó. Dá uma olhada aqui na suspensão dele, ó. Percebeu? Já o de baixo, ó. Percebeu que é um alto-falante diferente? Eu não havia percebido isso antes. Eles são alto-falantes diferentes. Eu vi lá na parte de trás que a bobina é diferente, mas eu não tinha visto que os alto-falantes em si são diferentes. Aqui em cima, ó, Super Tweeter, Super Tweeter. Caso você tenha interesse em ver mais detalhadamente a construção dela por dentro, tamanho de imã de alto-falante, placa de funcionalidade, construção dela por dentro, eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo para você estar conferindo como é toda a construção da Pulse SP517 por dentro. E continuando, eu já passei aqui embaixo, você já até percebeu, ó. Os dutos aqui na parte da frente dela são falsos, tá na parte de trás. Daqui a pouco eu vou te mostrar ele. Eu comentei a questão do LED que eu senti falta aqui. O strobo, ó, tinha até lugar, porém pelo visto a marca optou em não estar colocando ele. Já aproveitando que a gente está aqui embaixo, pessoal, gostei dos pezinhos dela. Tem uma altura bacana frente ao chão, principalmente do pezinho de trás não ser a rodinha. Tá vendo que tem até uma distância da rodinha pro chão? Gostei. Daqui a pouco eu vou te mostrar ela na parte de trás. Já aqui em cima no painel, eu gostei do botão de volume ser rotacional. Ele não tem escala, mas não roda infinito. E conforme você roda ele aqui, ó, você consegue perceber o volume pelo visor. Aqui o volume principal e aqui o volume da entrada P10, que é um ponto positivo. Tanto ter a entrada P10 para instrumento ou microfone e ter o botão de volume independente. Aqui é a mesma coisa, já está no máximo, aqui a gente foi até o mínimo. Gostei. Continuando aqui na parte de trás, tem entrada auxiliar P2 e USB, é um ponto positivo. O acabamento aqui ficou bacana, pessoal, mas é black piano, então não me agrada porque arranha muito fácil. E aqui também, no caso, eu senti falta de um acabamento de borracha para tampar esses buracos aqui do parafuso. O espaço para celular ou tablet é bacana, tem um espaço bem grande aqui, porém acho que se ele fosse vazado aqui, iria me permitir colocar qualquer tablet de qualquer tamanho na posição horizontal. Então, acho que se tivesse vindo para cá teria ficado melhor. Os botões de volume serem retroiluminados, eu gostei, mas os demais botões aqui do painel também deveriam ser retroiluminados. Nem que fosse só esse acabamento black piano, igual tá ali o azul, aqui fosse azul também, acho que teria ficado legal. Porém, ter equalização para grave e agudo é um ponto positivo. Ter eco para o microfone também é um ponto positivo, mas eu acho que se fosse uma equalização para os médios, iria me agradar mais. E aqui, como você pode ver, aqui é menos grave, menos agudo, menos eco, e do outro lado mais eco, mais agudo e mais grave. Gostei dessa brincadeira da marca aqui de deixar um do lado do outro assim para poder estar equalizando ela. Aqui para estar acionando o modo Bluetooth dela, que vale ressaltar, é o 6.0, que é o mais atual, e vem com TWS. Aqui são equalizações pré-programadas, que no caso são 8 modos: gospel, pop, eletrônica, sertanejo, rock, normal, piseiro e funk. Do lado dele temos um botão para reforço nos graves, aqui para estar acionando os 6 modos de LED, também está desligando. Aqui play e pause, que no caso, na função rádio, se eu apertar e segurar, ela já começa a salvar estações automaticamente, que vale lembrar, a antena dela é interna. Aqui, pessoal, retrocede músicas e avança músicas no USB. E sim, se apertar e segurar, retrocede pastas, e se apertar e segurar, avança pastas. Muito bom ter essa opção combinada com o USB. Aqui para estar alterando o modo, eu não vou trocar agora que ela está salvando estações de rádio aqui. E aqui, liga e desliga. O painel aqui no geral, eu gostei dele, dá para operar ela toda facilmente aqui por ele. Como eu disse antes, senti falta de um controle remoto, porque combinado aqui com o visor na parte da frente ia ficar sensacional. Mas no geral, ele me agradou, tanto as funções aqui em cima, porque dá para operar ela toda, quanto o visor ter ficado aqui na parte da frente. Supostamente, ela salvou 13 estações de rádio. Eu não posso aumentar muito o volume aqui, porque senão vai dar direito autoral, mas por ter salvo 13 estações, acredito que tenha pegado uma boa recepção. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos no volume 1 aqui, para a gente ter uma noção. Ó, tá um pouco chiando, vamos ver aqui. Aqui no caso tá na 13. Vamos ver a número 1.
Dá pra escutar. 2 tá chiando um pouco. 3 tá boa. 4. Pra mim aqui, pessoal, o que importa é essa daqui, ó. Não vou falar qual estação de rádio que é não, porque não vou fazer propaganda não. Mas pegou da hora. Teve muita caixa de som com antena externa que não pegou recepção tão boa igual ela pegou aqui. Então, a recepção de rádio dela aqui, mesmo sendo uma antena interna, tá aprovada. E mais algumas informações a quem possa interessar. Segundo a marca, ela tem 2500 WRMS, o Bluetooth é o 6.0, a frequência de resposta é entre 50 e 15, a impedância é de 4 ohms, a sensibilidade de 88 decibéis, 2 drivers de 10 polegadas e 2 drivers de 1,5. A compatibilidade de arquivos é MP3 e WMA. Já as dimensões de profundidade, ela tem 34,1, de largura 40 e de altura um pouco mais de 1,10 m. Já o peso, 19,2. Já aqui na lateral, pessoal, não tem muita coisa que se mostrar não. Senti falta de uma alça aqui para poder estar carregando ela, mas dá para combinar essa alça aqui com o duto falso aqui na parte da frente, dá para estar carregando ela. O material da lateral eu gostei porque não arranha tão fácil. E ela ser de madeira também é um ponto positivo. No caso, do outro lado, a mesma coisa. Já aqui na parte de trás, tem a alça que eu havia comentado antes. Por mim, também teria mais alça aqui na lateral dela, seria mais fácil para transportar. Aqui os dutos de ar dela, tem uma telinha de proteção, gostei. Evita que insetos e animais entrem lá dentro e também que crianças joguem coisas lá dentro. Tanto aqui na parte de cima, quanto na parte de baixo. O cabo de alimentação ficou numa altura bacana, gostei. Aqui algumas informações dela. Não era para ser elogio, pessoal, mas como ela tem esse acabamento aqui, eu gostei, porque tem algumas caixas de som de certas marcas que não tem acabamento aqui na parte de trás. O material parece ser fino, mas como eu já desmontei outras caixas da marca, eu sei que aqui o material é mais grosso, porque aqui é um acabamento na parte de dentro. Já aqui embaixo, as rodinhas de transporte que eu havia dito antes, não são das melhores, mas também não são das piores. E em comparação a certas marcas que enviam as caixas sem rodinha, ter rodinha de transporte é um ponto super positivo. E agora que eu já te apresentei os pontos positivos e negativos, na minha opinião, sobre os recursos e funcionalidades da Pulse SP517, você acha que eu fui duro demais ou você acha que eu peguei leve com ela? Comente a sua opinião, pois eu tenho muito interesse em saber. E vamos agora para o teste de SPL da Pulse SP517, para a gente poder descobrir qual posição ela vai sumir no ranking de grave, de subgrave e das caixas de som que tocam mais forte em área aberta com 2 decibelímetros. Só que antes, se você está gostando da análise, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para poder fazer essas análises. Aproveita e já confere a sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal sobre caixas de som. E bora começar com o teste de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz. Hertz. 80 Hz. 70 Hz. 60 Hz.
Essa é a posição que a caixa de som Pulse SP517 assume no ranking aqui do canal das caixas de som com mais grave. Vamos agora para o teste de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. Cinquenta Hz. Quarenta Hz. Trinta Hz. Vinte Hz. Essa é a posição que a caixa de som Pulse SP517 assume no ranking aqui do canal das caixas de som com mais subgrave. Vamos agora para o teste em área aberta com 2 decibelímetros, um na função DBA e outro na função DBC, para a gente poder descobrir qual posição a Pulse SP517 vai assumir no ranking aqui do canal das caixas de som que tocam mais forte em área aberta e também para você poder perceber um pouco da qualidade sonora dessa caixa de som Pulse.
essa é a posição que a caixa de som Pulse SP517 assume no ranking aqui do canal das caixas de som que tocam mais forte em área aberta. Independente do resultado, você vendo ela tocando no último volume em área aberta com tudo no máximo, o que você achou da qualidade sonora dela? Que já falando em qualidade, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da Pulse SP517, que é o seguinte: eu gostei da equalização manual dela para grave e agudo. Já as equalizações pré-programadas, algumas eu percebi diferença, outras nem tanto. Só que no fim das contas é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Concorda? Já a opção de reforço nos graves, eu percebi o seguinte: realmente foca em reforço nos graves, só que eu não consigo combinar ela com as equalizações pré-programadas. Eu consigo combinar ela com a equalização manual, mas não consigo combinar ela com as equalizações pré-programadas. Então, num geral, a equalização que mais me agradou foi a equalização para os graves, que é importante dizer o seguinte: com tudo no máximo, agudo no máximo e grave no máximo. E aí um detalhe mais ainda a ser relevado é que com as músicas que eu tenho o costume de testar, todas as caixas de som que passam aqui pelo canal, eu testando nela com agudo no máximo, com grave no máximo e com o reforço nos graves ativado, ela não distorceu. Isso é um ponto muito positivo. E aí, eu gostei dela com tudo no máximo pelo seguinte: quando você ativa o reforço nos graves dela, você percebe que ela dá mais foco em grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Não tanto foco assim em subgrave, mas você consegue perceber que ela tem subgrave e um grave mais presente. Tanto que o grave dela é ali um grave misto, querendo ter um subgrave. Já teve outras caixas que quiseram ter mais subgrave que ela, mas sim, ela tem subgrave, não tão perceptível quanto o grave, mas tem sim um subgrave. Aqui em cima, os dois alto-falantes para médio e agudo fazem um bom trabalho. Eles não focam tanto assim, você não consegue perceber eles tanto quando você ativa o reforço nos graves. Eles estão presentes, mas você consegue ver que o ênfase dela realmente vai para grave e subgrave, e isso me agradou bastante. Só que ela não é uma caixa de som só para quem gosta de grave. Para quem gosta mais de médio e agudo, ela na equalização piseiro, reduzindo o grave na equalização manual e aumentando o agudo, ela é uma caixa de som que vai agradar também esse público. E se com esse vídeo você decidiu que a Pulse SP517 será sua próxima caixa de som, aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e nas tags do vídeo, tem um link para você estar adquirindo a sua. Agora, se você quer conhecer ela ainda com mais detalhes, nessa playlist você vai conferir ela toda desmontada, tamanho de imã de alto-falante, placa de funcionalidade, construção dela por dentro e muito mais.